Olá, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Uma alegria estar aqui em mais um vídeo. Eu peço para você curta, comenta, compartilhe e faça esse vídeo chegar mais longe, né? Depende de cada um de nós. E hoje eu vou mudar um pouco a temática, né? Hoje seria o dia, né, de falarmos do testemunho. São histórias da minha vida que eu contei, que Deus agiu, né, poderosamente, alguns exemplos de fé. Mas eu não tenho mais lembrado de histórias assim que Deus realmente fez graças na minha vida. Teve muitas, muitas, né? Que eu contei todas aqui. E provavelmente Deus sempre vai estar fazendo coisas maravilhosas pra gente. Mas daí eu decidi mudar, estou usando o mesmo cenário, mas decidi mudar o tema, né? O quadro, o tema. E agora vamos falar de temas do dia a dia, né? Coisas que são do dia a dia, às vezes tem coisas que já são do dia a dia há muitos e muitos anos. Por exemplo, o que eu escolhi hoje, por exemplo, é um deles. Vou falar sobre a pena de morte. Tá, eu já escrevi sobre isso no meu blog. Quem conhece meu blog já viu, conhece, também já deve ter lido. E eu vou abordar um tema muito parecido com aquilo que eu falei lá, que é o dom da vida, irmãos. Eu vou falar isso já trazendo o aborto, que vai ser um outro tema de um outro dia. Mas tanto a pena de morte quanto o aborto é aí quando. Às vezes as pessoas falam, onde é que tem isso na Bíblia? Não precisa estar diretamente escrito. E Deus, ele mostra que o dom da vida é um dom dado por Deus. O dom da vida é uma graça de Deus. Então, tanto na pena de morte quanto no aborto, eu não vou abordar o aborto hoje, são. Você está interrompendo uma vida que foi dada por Deus. E assim, por quê? Vamos, né, simplesmente negar isso. Ou decidir por aquilo que cabe a Deus. Ah, Roger, mas eu quero a pena de morte dessa pessoa porque ela também matou uma pessoa. E ela é uma assassina, então ela merece morrer também. Mas quem disse isso? Se você tem lá no Evangelho, você encontra Jesus diante de várias situações. E várias pessoas pecadoras que Jesus perdoou. O próprio ladrão que estava ao lado de Cristo na cruz. E eram dois, tá? E os dois seriam perdoados se os dois tivessem se arrependido. Mas apenas um se arrependeu. Então, esperamos o arrependimento. Ah, Roger, mas aquela pessoa não se arrependeu, então ela merece a morte. Quem disse isso? Como eu falei, a graça da vida e a graça da morte está nas mãos. O dom da vida está na mão de Deus. Deus não criou a morte. Quando lá no Éden Deus criou a essência do ser humano, ele era imortal. Mas a partir do momento que Adão, lá na árvore da semente, do fruto da semente, do fruto do bem e do mal, resolveu desobedecer a Deus, ele desobedeceu, ele pecou, ele foi contra Deus. A partir daí perdemos a graça da imortalidade. Assim como são os anjos, como são, né? Mas Deus não, isso que eu quero dizer, Deus não é o Deus da morte, mas a morte existe. Então, todos nós passamos por ela. Até o próprio Deus passou pela morte, só que ela não segurou ele. Ele venceu a morte, mas para vencer a morte ele teve que passar por ela. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte é derrotada, mas ele
Talvez ele até quis passar pela morte. Irmãos, a grande realidade é essa. Esse é o dom da vida. O dom da vida é dado por Deus. E somente por Deus pode ser retirado. Assim, quando você julga uma pessoa, você se coloca acima dela. Essa pessoa não merece viver. E você merece. Então você está acima da pessoa. Agora, para mim, o grande âmbito da pena de morte, que mais me dói, é que Jesus foi crucificado pela pena de morte. A crucificação de Jesus foi uma pena de morte. Só que uma pena uma pena mentirosa, que ele não fez, porque ele não era um criminoso. Ele foi tratado como criminoso, mas ele não era criminoso. Seguia a lei dos homens e a lei de Deus corretamente. Assim, quando olharmos para uma situação dessa, onde a pessoa tudo é reprovável a Deus, tanto o assassino que assassina uma pessoa, que tira a vida de uma pessoa, às vezes por um engano, porque queria por engano que eu digo assim, que queria matar uma pessoa e matou outra. De certa forma, ele ia tirar uma vida de qualquer jeito. Mas a pessoa, eu estou falando pela pessoa que perdeu, não pelo assassino. Ou por engano, ou, ou por revolta, por vingança, ou simplesmente pelo desejo de matar. Porque tem criaturas assim. O assassinato, a pena de morte, o aborto, que tiram a vida que Deus deu. E hoje em dia as pessoas elas sentem no direito de fazer isso. O dom do nascimento, da concepção é tão difícil, mas o dom da morte é tão fácil. Nós somos tão frágeis na nossa vida. Pode acontecer, por exemplo, um acidente fatal, mas por uma tragédia e não por uma questão, estou dando um exemplo, né? Por uma questão de alguém ter tirado a vida. Chegou a hora daquela pessoa. Mas às vezes a vida é interrompida por causa de terceiro, de outra pessoa. Aquela pessoa que merecia às vezes ter uma vida boa, ela é assassinada. É, sendo assim, nós precisamos lutar pela vida, pelo dom da vida, seja ela qual for, seja ela de quem seja. Tem pessoas que às vezes a gente adquire um asco, uma repugnância. Sim, eu sei que adquire. Embora Deus não queira isso. Deus queira que nós amemos uns aos outros. Bom, mas tem pessoas que são difíceis, intragáveis. Mas Deus nos dá a ordem para amá-los. Amar os nossos inimigos. Essa é uma tarefa difícil, mas não impossível. Deus conta conosco. Porque o amor é dado por Deus. É o desejo de Deus, é aquilo que naturalmente nós faríamos uns com os outros. Mas às vezes o ódio ele vem por uma questão humana. Ah, eu não gosto daquela pessoa, por quê? Ah, porque o perfume dela me irrita. Ou porque ela se veste diferente. Ah, sei lá, um monte de motivos.
tudo humano. Nada é, vem de Deus. Agora, o amor vem de Deus. O amor é aquilo que naturalmente nós teríamos pelas pessoas. Quando você vê a pessoa pela primeira vez, a tendência é amá-la. Se quando você vê pela primeira vez a sua tendência já é odiá-la, você tem antes disso o amor. Mas só que você está tão impelido a não gostar da pessoa que você já começa a odiá-la. Às vezes, você tem informações da pessoa e aquilo te faz odiar a pessoa. Estou lembrando até de uma situação quando eu trabalhava e chegaram para mim e falaram de um engenheiro que ia para nossa área. E começaram a falar dele, olha, porque ele vinha transferido para minha cidade, ele era de Caraguatatuba, esse engenheiro. Olha, porque lá as pessoas dizem isso, 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 isso. E eu falei, ah, tudo bem. É isso que vocês estão falando, né? Que ele é. Que ele não presta, que ele é falso, tal, tal, tal. Tudo bem. Essa é a informação que está chegando para mim, isso é o que vocês estão me falando. Agora, eu vou fazer o meu juízo a partir do momento que eu começar a conviver com ele. Eu vou saber se ele presta ou não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente já odeia sem conviver, sem conhecer. Porque terceiros dizem, e se um terceiro não gosta da pessoa, não é porque ela é ruim, mas é por algum motivo pessoal. E ela traz essa questão e você já começa a odiá-la. Então a questão da vida, né, às vezes é isso. Às vezes a mídia traz uma notícia de uma pessoa e a mídia ela sabe manipular as opiniões. Aí as pessoas começam a falar, precisa da pena de morte, essa pessoa precisava morrer. E mesmo que a mídia estivesse certa, que ela manipulasse, que aquela pessoa fosse fria, calculista, que ela fosse. Jesus nos manda amar. A gente tem esse costume de